E a palavra de hoje encontra-se no livro de João, capítulo 11, onde nós faremos uma reflexão sobre alguns versos desse livro, desse capítulo, mas de início faremos apenas a leitura de um verso, verso 21. João capítulo 11 e o verso 21. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor no livro de João, o apóstolo João, capítulo 11, verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivestes aqui, meu irmão não teria morrido. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivestes aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos orar? Senhor, louvado, bendito e glorificado é o teu nome entre nós e por nós, porque assim o Senhor nos salvou. O Senhor veio por meio da graça, mas um esplêndido amor por aqueles que não lhe amavam e ainda não lhe amam, mas ainda assim o Senhor nos amou e ama, tanto que ainda continua salvando, continua libertando, continua a fazer milagres, continua a restaurar lares, a restaurar as feridas, a restaurar, Senhor Deus, uniões que foram desfeitas pelo pecado, porque o pecado desumanizou as pessoas. Nós somos desumanos e só seremos melhores se o Senhor estiver em nós. Nos visita de tal forma que o Senhor possa nos controlar. Por isso nós te pedimos, ó Deus, reina sobre as nossas vidas. Reina, Senhor, para que nós não venhamos a desfazer do teu nome, a envergonhar o teu santo nome, a blasfemar contra o teu santo nome e a esquecer dos teus caminhos. Por favor, Deus, seja qual for as circunstâncias da nossa vida, que ela não venha ser um motivo de desistência, mas fôlego de vida para caminharmos mais e mais contigo, porque não há outro além de ti que ama e que levanta os caídos. Nós te louvamos nessa noite, em nome de Jesus, amém. O cantor, compositor Raul Seixas, ele escreveu uma música propícia para essa noite, para essa reflexão e a palavra que nós lemos, e vamos continuar lendo. Eu peguei 2 trechos da música que diz assim: vou te encontrar vestido de cetim, pois em qualquer lugar espera só por mim, e no teu beijo provar o gosto estranho que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar. O outro refrão diz assim: morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida. Morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida. Na guerra pela vida, nós vencemos algumas batalhas. Existem pessoas hoje comemorando porque conseguiu vencer o nascimento prematuro, aquele nascimento que acontece antes do tempo ideal. Pessoas estão sendo vitoriosas no dia de hoje porque venceram o abandono pelos seus pais. Filhos foram rejeitados, mas hoje estão sendo vitoriosos
estão vivos. Estão vivos. Da mesma forma, pessoas venceram a fome. Quantas pessoas nós não temos a notícia de que morreram de fome? Vencemos também terríveis doenças, como a AIDS, como o câncer que mata milhões ou milhares de pessoas todos os anos. Pessoas vencem o seu estado pecaminoso, principalmente envolvido com drogas, com o crime, com a bandidagem de forma geral. Por fim, nós vencemos bastante batalhas. Mas o apóstolo Paulo, ele é cirúrgico, ele é muito preciso quando ele diz algo que vai de encontro a essa música que diz assim, no capítulo 15, verso 26. Ele diz que a morte, ela é a nossa última inimiga a ser vencida. Irmãos, se Jesus Cristo não voltar, cedo ou tarde, nós iremos passar por essa terrível experiência que tira o nosso chão, que abala as nossas estruturas e que leva quem nós amamos. A morte é um tremendo estraga-prazer. Ela acaba com a festa. Porque a morte, ela vem para todos. A morte, ela vem para todos. A sua juventude não é empecilho para a morte. A sua fama, o seu dinheiro. E há 15 dias atrás a gente viu isso, né, amor? Nós estávamos enterrando um amigo. Eu acharia interessante que os cemitérios colocassem a seguinte frase: aqui se acaba o dinheiro, a beleza e a vaidade. A frase é muito propícia para os cemitérios, porque é uma realidade, irmãos, que todos nós, se Jesus Cristo não voltar, viveremos. Mas a grande maioria da população vive uma vida que não agrada ao Senhor. Por vezes nós tomamos uma atitude errada, que é reprovada santo, pelo Deus que é santo no seu comportamento. C.S. lhe disse que não houve um milímetro de desvio na conduta. A morte, ela é terrível. Ela é tão terrível, irmãos, que existem pessoas que, quando escutam que um ente querido morreu, ela tem um colapso de forma automática e vem a óbito também. A morte é terrível. Nós tratamos a morte no âmbito literário, verbal. Seu ente querido que está sofrendo há muito tempo, Deus o leve. Mas quando o médico diz, ele morreu, ela morreu, a dor é insuportável. Estava lendo um livro do pastor Pontes, e nesse livro ele relata a morte da sua mãe. E tem um trecho que diz assim: parece que arrancaram um pedaço de mim e levaram para longe. Parece que levaram um pedaço de mim e levaram para longe. A morte aos nossos olhos, ela é terrível. A morte é insuportável. A morte, irmãos, ela é como um golpe. Mas nós sabemos, à luz da Bíblia Sagrada, que Deus não nos fez, Deus não nos criou para a morte. É por isso que nós choramos tanto. É por isso que nós lamentamos tanto a morte de alguém. Porque isso não faz parte
do nosso ser, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus eterno. Nós somos criados para ser eterno. Nós somos criados para ser visitado por Ele, como Ele visitava Adão e Eva no entardecer do dia. Todos os dias, eles eram visitados pelo Criador. Porque quando vemos alguém no leito do hospital, é inevitável você pensar no extremo da morte. Você vai, ou nós vamos, de um extremo ao outro com muita facilidade. Ou ela vai ser curada, porque nós cremos assim, ou ela vai morrer. A morte, ela causa isso na gente. Eu já falei de um rapaz, na verdade o senhor, que trabalhou comigo, me relatou algo sobre a sua sogra. E na época eu fazia a doação de cesta básica para ele, para outro rapaz que estava na construção da oficina que nós temos hoje. Ele me levou para conhecer a sua sogra. Irmãos, parecia uma criança em cima de um leito, na cama de um quartinho, sozinha, toda de branco, encolhida. Ele me relatou que essa senhora, sua sogra, há muito tempo ela já não andava e mal conseguia falar. Ela passava dias sem falar com a sua filha e com ele. E no dia que eu entreguei a cesta, ele falou: Paulo Sérgio, conheço a minha sogra, ela tem uma doença, vamos orar por ela. E assim eu fiz. O que eu achei interessante é que na semana seguinte ele chegou para trabalhar. Paulo Sérgio, olha, minha sogra parece que teve uma melhora, rapaz, depois que você orou. Ela disse que gostou da sua visita. Ela ficou muito feliz. Mas, irmãos, o interessante é que com uns 20, 30 dias para frente, ele chegou na segunda-feira de manhã, quando me contou, disse: Paulo Sérgio, minha sogra aprontou uma para cima de mim. Eu falei: foi nada? Foi. Eu estava na feira, Paulo Sérgio, comprando as verduras no domingo de manhã. Minha esposa Nalva ligou chorando e disse: vem embora que minha mãe está morrendo. Ele disse que largou a feira, largou tudo, pegou o primeiro carro e foi para a sua casa. E quando ele chegou lá, ele viu a sua sogra se debatendo, como que ele tivesse engasgado, ou faltando ar, alguma coisa assim. E naquele desespero, ele olhou para a esposa dele e disse assim: mas não, rapaz, tanto tempo que a gente vem lutando com a sua mãe está sofrendo muito tempo, o melhor mesmo é que ela morra. E aquela senhora se virou para ele e disse assim: morre tu, miséria. Morre tu, miserável. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. É engraçado, mas é verdade. Ninguém quer morrer. Por mais que nós saibamos que existe um céu de glória nos esperando, ninguém quer morrer. Mas a notícia é: a morte, ela vem para todos. Cedo ou tarde, ela vem para todos. Um certo irmão queria falar desesperadamente com Deus. E para isso ele começou a ir em vários cultos de oração. O culto de oração que existia na cidade, ele estava indo, de manhã, de tarde, feriado, domingo. Ele queria, o desejo dele era falar face a face com Deus. Em um desses cultos, uma certa irmãzinha se levantou e foi em direção a ele com a mão levantada e disse assim: eis que eu te digo, meu servo, estou eu ainda hoje te levando para a glória. Aquele irmão desesperado disse assim: meu Deus, não faça uma desgraça dessa comigo, não. Quer falar com o Senhor face a face? Cuidado com o seu pedido. Você pode estar no meio de milhares de pessoas, mas você irá morrer sozinho, porque isso é uma experiência só sua e de cada indivíduo. É uma experiência só minha. Porque esse evento, irmãos, que nós acabamos de ler, da ressurreição,
de Lázaro é maravilhoso. É uma espécie de pré-lançamento do grande evento que é a morte e ressurreição e a vitória sobre a morte de Cristo. Jesus Cristo é aquele que veio para dar vitória sobre a morte. Ele venceu a morte no primeiro dia da semana, num dia de domingo como hoje, na madrugada de um dia de domingo como este. Jesus levantou dos mortos vitorioso, nos dando a esperança e a confiança nele, de que ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê nele, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus estabelece a morte, irmãos, como a causa última da nossa existência na terra. Porque quando Jesus Cristo chega nesse lugar, num clima como o de Israel, quente, irmãos, muito quente, extremamente, Lázaro, ele já estava em estado de decomposição. Seus órgãos já estavam estourando. Não havia mais aminoácido no corpo de Lázaro. O sangue já não pulsava. Lázaro estava podre. Mas diante da voz de Jesus Cristo dizendo: Lázaro, vem para fora, todas as suas células começaram a reviver. Os órgãos começaram a se reconstituir. E Lázaro sai daquele túmulo provando aquela verdade que Jesus disse à sua irmã Marta e Maria: seu irmão há de reviver. E a verdade de Cristo foi essa: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Mas diante do texto que nós lemos, o que é que esse texto, na sua narrativa, nos ensina, irmãos? Sobre esse Deus que vence a morte. Eu já disse aqui outras vezes e repito, é uma frase que me encanta, como disse Joe Owen: a morte morreu na morte de Cristo. O Deus que vence a morte vai nos ensinar que Ele permite o sofrimento na vida daqueles que o amam. O Deus que vence a morte permite o sofrimento na vida daqueles que o amam. Vamos ler, irmãos, os primeiros versos do 1 ao 3. Capítulo 11, né? Capítulo 11, não feche sua Bíblia. Diz assim o verso 1: estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Verso 3: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está doente aquele a quem tu amas. Eis que está doente aquele a quem tu amas. Eu quero lhe dizer uma coisa, e preste bem atenção e abra bem os seus ouvidos. Jesus lhe ama. Você é amado, e você é amado pelo Deus soberano, o Deus poderoso. Você pode até duvidar: eu não sei como você está, não sei como você chegou. Você pode até duvidar do amor desse Deus em seu coração, mas a verdade é que Ele lhe ama. Jesus lhe ama. Jesus lhe ama. E a circunstância que você está vivendo não anula essa verdade do amor de Deus por você e por nós. Porque eu sei, irmãos, que muitas pessoas estão num estado de incômodo nesse momento. Lhe falta alimento, lhe falta vestes,
lhe falta dinheiro para pagar as contas, lhe falta saúde, lhe falta muita coisa. Mas essas pessoas não podem permitir que a dúvida e a incerteza repouse sobre o seu coração, sobre a certeza que Deus lhe ama. Não permita que as circunstâncias, como disse Hernandes Dias Lopes, seja um ladrão da sua fé em Deus. Seja um ladrão da alegria no Deus que lhe salvou. Porque a verdade do amor de Deus por nós é o Calvário. Ele entregou a sua vida por nós. Ele derramou o seu sangue por nós. Foi Ele que se sacrificou por nós, irmãos. Como disse a irmã Patrícia no começo do culto, eu faço a leitura agora do verso 53 de Isaías, e o verso 5 que expressa esse amor por nós, sacrificial. Isaías 53, verso 5 diz: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Portanto, irmãos, o amor de Deus por nós não nos torna impenetráveis ao sofrimento. Nós não estamos imunes à dor e às perdas. O texto está dizendo que quando Marta e Maria pediram para Jesus ir, o pedido foi esse: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Pessoa que Jesus ama sofre. Pessoa que Jesus ama adoece. Pessoa que Jesus ama sofre do coração. Pessoa que Jesus ama vive de traumas. Pessoa que Jesus ama perde o emprego. Pessoa que Jesus ama quebra, fecha a porta do seu comércio. Pessoa que Jesus ama está desempregada. Pessoa que Jesus ama é rejeitada, é abandonada. Pessoa que Jesus ama vive a vida com dores, com lamentos. Mas isso, irmãos, isso não muda e não anula o amor de Deus por nós. Porque o apóstolo João, no capítulo 3, e verso 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo que nele crê não morra, não morra, não morra, mas tenha vida eterna. Porque uma coisa eu tenho certeza, sabe, irmã Clotilde? Sabe, irmã Patrícia? Sabe, irmão Alisson? Sabe, igreja do Senhor? Uma coisa eu tenho certeza, que Ele pode e Ele tem poder de não permitir o que você está passando. Ele tem. Mas por que o Senhor permite que nós venhamos a sofrer? Porque Ele permite o ladrão roubar aquilo que nós lutamos tanto para conquistar. Porque Ele permite que alguém venha tirar a vida de um ente querido da gente. Porque Ele permite que um carro venha e atropele alguém que nós amamos. O amor dele não se configura em fazer a nossa vida mais fácil. O amor dele se revela porque quer você esteja triste, irmãos, ou alegre, abandonado ou rejeitado, estando você sozinho ou sozinha, você tem alguém com quem você pode contar, que não irá lhe abandonar jamais. Amém, glória a Deus. Porque a expressão da frase foi essa: Senhor, está doente aquele a quem amas. Está doente aquele a quem amas. Certamente, irmãos, o Senhor não irá solucionar todos os nossos problemas, como Ele não solucionou dos profetas,
dos discípulos, como ele não tem solucionado de muita gente. Como relata o livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 32, diz assim o autor do livro aos Hebreus, verso 32: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Sabe qual era a promessa, irmãos? Que esses homens do Velho Testamento não alcançaram? De olhar o Messias tão esperado, de olhar aquele que vinha salvar o mundo, de observar dos pés até a cabeça o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de olhar aquele frente a frente que ia fazer cego ver, surdo ouvir, aleijado andar, leprosos serem purificados e calar a boca dos malfeitores com as suas palavras erradas. Eles não tiveram esses privilégios, ou eles não tiveram esse privilégio de olhar o Messias. Louvado seja o Senhor, que pela fé nós temos. Que pela fé nós temos. Porque foi o que ele disse a Tomé, quando Tomé não o viu na sua primeira vinda da ressurreição. Quando ele falou para Jesus, permitir que ele lhe tocasse, Jesus deixa que ele lhe toque nas suas feridas. Ele diz assim: porque me viste e creste, Tomé. Bem-aventurados, mais que felizes, são aqueles que não viram e creram. Mais que felizes é você mesmo. Amém, glória a Deus. Porque não existe promessa maior do que a vinda sacrificial do Senhor para as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Espere a promessa para a sua vida que for, mas não permita que ela venha a ser comparada, ultrapassada, anelada, nivelada com a vinda sacrificial de Deus por sua vida. Amém, Pai. Não permita que isso repose nos porões do seu coração. O ar que nós precisávamos, o fôlego de vida, foi estabelecido na cruz do Calvário, por meio de sangue, por meio de uma vida do Deus Santo. Amém, queridos? Amém. Se vocês têm esperado, se você está esperando uma promessa do Senhor, aguarde. Aguarde a promessa dele. Em segundo lugar, Deus que vence a morte, Ele responde às nossas súplicas e às nossas orações de uma maneira toda sua, de uma maneira que lhe apraz. O profeta Isaías, escrevendo no capítulo 55, verso 11, diz: assim será. Toda palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que eu a designei, diz o Senhor. Amém.
Porque, irmãos, o pedido de socorro de Marta e de Maria era para que Jesus viesse depressa. Verso 4. Verso 4, capítulo 11. Capítulo 11 de João. Diz assim o verso 4. E Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Porque na verdade, irmãos, quando aqueles homens chegaram para Jesus, ele disse: está enfermo aquele a quem tu amas. Essa foi a resposta de Jesus para aqueles homens. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Quando o Senhor ouve o nosso pedido, quando Ele ouve aquele pedido das irmãs, Ele não vai no tempo, Ele não chega, irmãos, na hora esperada por elas. Ele não chega a tempo de curar as feridas, a doença de Lázaro. Tanto que quando ele chega, Lázaro já estava morto, Lázaro já estava fedendo. E quando Marta e Maria se encontram com Jesus, elas dizem para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria disse primeiro. No verso 32, Marta vai fazer a mesma pergunta, ou a mesma exclamação, como que estivesse reprovando o recado que Jesus havia dado pelos seus anunciadores, que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glorificação, ou para a glória de Deus. Quando elas dizem isso, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, elas estavam dizendo: olha Jesus, olha Messias, olha Senhor, nós te mandamos, ou nós te pedimos o recado que Lázaro estava enfermo, para que o Senhor chegasse depressa, para que o Senhor chegasse logo, para que o Senhor chegasse antes do óbito do meu irmão. Mas irmãos, Jesus não quis, porque a maneira que Deus responde a oração, a maneira que Ele responde o nosso clamor, a maneira que Ele responde as nossas súplicas é toda sua. Ele é quem sabe quando chegará. Ele é quem sabe se chegará. Ele é quem sabe por que Ele chegará. Porque Ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para manifestar a glória de Deus. Mas a circunstância, o problema que por vezes nós vivemos, irmãos, ele é tão mal para o nosso ser, porque por vezes o que nós vemos aqui do lado de fora não está tão ruim quanto aquilo que você já deixou existir dentro de você. O trauma é muito mais perturbador aqui dentro do que aos olhos. Porque nós vivemos desconfiados, principalmente quando o tempo, irmãos, está se passando e as nossas expectativas estão indo pelo tempo abaixo, como quem diz, está indo pelo ralo abaixo da nossa história e da nossa existência. Como quem diz, está chegando ao fim e não há quem possa fazer nada. Porque aquele que podia vir, não veio. Aquele que podia fazer, não fez. Como a pastora norte-americana, Joyce Meyer, lá dizendo que um certo pai bateu na porta da sua casa, chorando e reclamando com ela e com Deus, porque o seu filho havia saído cedo para reparar alguns defeitos do templo, inclusive a parte elétrica. E nessa reparação, esse jovem estava pintando a parte externa do templo, uma parte
do pincel, do rolo, ele encostou em um fio e morreu eletrocutado. E esse homem desesperado, ele perguntava a essa pastora: onde estava Deus que não viu que iria acontecer isso com meu filho? Talvez essa seja a sua pergunta essa noite. Onde estava Deus? Que permitiu acontecer isso comigo. Sabe o que a pastora respondeu? Deus estava no mesmo lugar, mesmo quando crucificaram o seu filho. Deus estava no mesmo lugar. Deus está no mesmo lugar. Deus está no mesmo lugar, irmãos. Há quase um mês atrás, eu estava em São Paulo fazendo curso e pela empresa. O curso terminou no sábado, eu fui visitar minha mãe, ela mora em São Paulo. Não podia ser diferente. Conversamos bastante no sábado à noite, cheguei por volta de 8, 9 horas da noite. E minha mãe me fez o seguinte pedido: Paulo Sérgio, ore para Deus curar as dores que eu tenho no corpo. Ore para Deus ter misericórdia de mim, filho. E minha mãe, irmãos, ela tem um problema de coluna muito sério. Já tem quase 40 anos esse problema. Minha mãe vai fazer agora 76 anos. Eu já vi a minha mãe engessada, seu tronco completo. Já vi a minha mãe aplicar injeções várias vezes no seu corpo para amenizar a dor. E esse pedido da minha mãe me pegou de surpresa. Porque para minha mãe eu sou um novo convertido. Minha mãe tem quase 40 anos no Evangelho. O rádio da minha mãe não tem outra estação senão uma rádio evangélica. A televisão é a mesma coisa. Hoje ela é uma senhora aposentada. O sofá já tem a marca dela deitada. Ela fica deitada vendo programas de televisões evangélicos, ou dito evangélicos. Para você ter ideia, minha mãe anda guardado um saco enorme de caixas de remédio, de receitas de remédio e de contas pagas desses remédios. Sabe por quê, irmãos? Minha mãe, vez por outra, está andando nessas igrejas que pregam a cura, que pregam, deixe de sofrer, pare de sofrer. Há décadas minha mãe vem atrás dessas igrejas. Ela congrega na Assembleia de Deus, mas vai atrás dessas igrejas. Eu olhei para minha mãe e disse: mãe, o que é que está acontecendo? Essas igrejas não lhe curou ainda por quê? Ela orou, irmãos, para mim, no fundo dos meus olhos. Baixou sua cabeça e chorou copiosamente. Eu não perguntei o porquê do seu choro, mas ela aumentou o seu choro quando eu disse: mãe, aos homens é dado o dom de pregar, de curar, de falar, de profetizar.
Mas ninguém tem o poder de ressuscitar e de curar. Só Deus. Deixe, minha mãe, de ir a essas igrejas. Se Deus quiser, Ele cura em cima desse sofá. Mesmo foi aí que ela chorou muito mais. Se o Espírito Santo de Deus quiser lhe visitar essa noite, mãe, a senhora vai acordar como uma jovem de 20 anos de idade, sem dor nenhuma. Porque isso é uma promessa do Senhor. Não se precipite, meu irmão. E quanto mais eu falava, mais ela chorava. Eu sei que é muito fácil estar aqui falando com a senhora isso, tentando lhe dar palavras de alento, como quem joga um açúcar em cima do amargo, mas escute uma coisa. A senhora é um exemplo para muita gente. Porque há décadas a senhora vem sofrendo, dia e noite. Irmãos, não é uma vez por ano, uma vez por mês. Todos os dias, os 7 dias da semana, os 30 dias do mês. Minha mãe vem sofrendo com isso. Quando eu disse que ela era um exemplo de fé no Deus que pode todas as coisas, ela falou: meu filho, eu não posso largar desse Deus por nada, porque eu sou apaixonado por Ele. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é o Deus da minha vida. E isso alegrou muito meu coração. Porque nós o adoramos sim pelo que Ele faz. Por isso que nós damos cultos de ação de graças. Mas nós o adoramos principalmente porque Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador. Aliás, Ele é nosso por 2 vezes. Certo jovem soltando a sua pipa, uma outra pipa com linha cortante, cortou a pipa desse rapaz e ele perdeu a pipa. Ele chorou muito, porque ele trabalhou no conserto, na construção dessa pipa com o seu pai. Ele correu desesperado para o seu pai: se precisamos fazer outra pipa porque eu perdi aquela. Certa feita, ele andando pela feira do bairro, ele conheceu a sua pipa de longe sob a banca de um homem que estava vendendo. E ele disse: moça, essa pipa é minha. Sua? Se está em meu poder, é minha. Como é sua? Se você quer ela de volta, pague por ela. Quanto custa? 10 reais. Ele correu para o seu pai e pegou o dinheiro. Quando ele pagou a pipa, ele colocou entre seus braços e disse: pipa minha. Você é minha por 2 vezes. Primeiro, porque eu lhe criei. Segundo, porque eu paguei por você. Nós somos assim nas mãos do Senhor. Ele nos criou e Ele nos comprou com o seu sangue. Amém. Não troque a sua fé por nada. Não permita que a sua dor seja o ladrão da sua alegria. Dá confiança em Deus. Termine isso não. Nós estamos falando isso hoje. Eu não sei o que vai acontecer com você depois do término do culto ou amanhã. Mas guarde essa palavra: você é dele por 2 vezes. Ele lhe comprou com sangue quando você não merecia. Ele lhe comprou com sangue quando ninguém lhe dava valor. Ele lhe comprou com sangue sacrificial quando você estava perdido, sendo manipulado pelas garras do malvado maligno, por Satanás. Você tem dúvida desse amor? Você tem dúvida do poder desse Deus? Você é dele por 2 vezes. Você é dele de tal forma que você vai ser testemunho para muita gente. Esse curso que eu fiz em São Paulo, eu fui com um funcionário. Ele realizou um sonho de andar de avião.
Ele era um jovem senhor de 53 anos de idade, estava cuidando da sua saúde, caminhava 2, 3 vezes por semana. Ele morava em Tibiri, a oficina em Santa Rita. Ele ia a pé, dava mais ou menos 8 quilômetros, se não me engano, foi isso que ele me falou uma certa vez. O percurso que ele fazia todos os dias, ou 3 vezes por semana. E ele realizou esse sonho de andar de avião. Nós chegamos muito tarde em São Paulo, e o que tinha para comer à nossa disposição, próximo do hotel, era pizza e Coca-Cola. E ele não comia pizza e nem bebia Coca-Cola, teve que comer e beber. Fomos dormir brincando, na expectativa do curso do outro dia. Passamos a sexta, sábado fazendo o curso, ele amou o curso, que era justamente a área que ele trabalhava, mas a eletrônica está sendo introduzida no sistema de freio para caminhão. Ele disse, foi um sonho, foi muito bom. Conheceu minha mãe, conheceu meus irmãos, ficou muito alegre. Inclusive minha mãe perguntou por ele hoje, olha, bota ele para falar comigo semana que vem. Perguntou se ele está indo para a igreja. Ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Alguma coisa lhe chateou e ele tirou a sua alegria de estar caminhando com Deus da sua salvação. A minha mãe, você pode conversar com a minha mãe o que for, mas tenha certeza que no início, no meio e no fim, ela irá falar de Jesus para você. Na mesma noite ela perguntou, Paulo Sérgio, esse rapaz, ele é crente também? Eu falei, mãe, ele parece que está afastado, sofreu decepção, mas está afastado. Minha mãe orou por ele. Ele disse à minha mãe que iria voltar para a igreja e que no domingo próximo estaria na casa do Senhor com a sua família. Nós estamos em São Paulo na terça-feira, na segunda noite, segunda-feira à noite, chegamos terça-feira de madrugada, 3 horas da manhã. Eu cheguei, fui trabalhar à tarde, ele já estava lá. Eu não aguentava mais, eu estava muito tempo parado. Chegou cedo, cheguei aqui 7h30, tá certo. Terça, quarta, quinta, sexta-feira, no final da tarde, eu estava esperando um outro funcionário que estava fazendo socorro fora. Ele passou por mim e caminhando foi embora para sua casa. Atravessou a BR-101, quando atravessou a BR-230, na entrada de Tibiri, andando no acostamento, o carro lhe pegou de frente. Matou ele na hora. Eu estava na sexta-feira na casa da irmã Fátima, no discipulado. Patrícia estava passando, o telefone estava no silencioso, Patrícia passou alguns áudios. E quando eu vi o áudio que Patrícia estava chorando, desesperada, dizendo que ele tinha morrido, meu irmão, me deu um calafrio, uma dor nas minhas costas, desceu para minhas pernas, eu fiquei bambo, trêmulo. Eu não sei como eu cheguei em casa. Porque era difícil acreditar que uma pessoa que estava comigo há poucas horas, as pessoas, todo mundo procurando, e por vezes Cláudio fazia isso. Para você ter ideia, ele teve uma reunião aqui no fórum, de 3 horas da tarde, ele foi aparecer de 5h30 da tarde, porque ele se perdeu. E todo mundo preocupado, ligando, eu falei, olha, isso aí está com alguém, brincando. E aí quando ele ligou para a Patrícia, eu falei, ninguém quer aquilo, rapaz, larga a mão, vai assistir a tua novela, esquece. E ela rindo do outro lado, sem saber que o pior já tinha acontecido. Aquela mulher debruçava sobre o caixão, leva comigo, amor, me leva comigo. Mas o testemunho, quem deu foi sua filha. Meu pai, o meu maior exemplo. De pai, de marido, de homem íntegro, de homem honesto. Era o meu pai. E ela chorava copiosamente. Meu Deus, por que aconteceu isso com meu pai? Alguns dias atrás, ela foi lá na empresa com a sua mãe e seu irmão. E já estava soltando, esboçando algum sorriso. Deus já estava trazendo alento para as suas vidas. Cuidado com a sua vida. Nós somos como neblina. Qualquer ventinho
pode nos espalhar, desfazer e não existir mais. Seja exemplo de homem, de mulher, de cidadão e cidadão do céu. As circunstâncias são ruins quase todos os dias, mas o Senhor sempre vem com alívio. E Ele virá com alívio para a sua alma, para a minha alma, para a sua vida, para as nossas vidas. Confie nisso. O Senhor não falha, não tarda. Ele vem no tempo dele. Terceiro lugar, irmãos. O Deus que ressuscita mortos é o Deus e não mordomo que precisamos esperar na certeza de que quem espera em Deus, no Senhor Jesus, não é decepcionado. O Deus que vence a morte é o Deus que precisamos esperar na certeza de que em Deus, no Senhor, nós não somos decepcionados. Uma pessoa de fé, por vezes uma fé inabalável, ela tem ânimo no Senhor, ela se alegra no Deus da sua salvação, mesmo em meio às dificuldades, na dificuldade de superar alguns traumas, na dificuldade de superar situações incômodas, que por vezes estão conosco todos os dias, dia após dia. Porque nós precisamos entender que nessa vida não iremos ser plenamente realizados, mas no céu, onde contemplaremos a face do nosso Criador e chegaremos ao máximo da felicidade, pois enfim alcançaremos a vida eterna, sem dor, sem sofrimento, sem perdas e sem culto fúnebre. No céu. Porque quando Jesus disse para Marta: teu irmão vai ressuscitar, ela respondeu: sei, Senhor, que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Isso é uma expressão de quem realmente tem fé. Eu sei que meu irmão irá ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Mas Jesus lhe responde da seguinte forma: eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você já está comigo, Marta, se seu irmão já está comigo, ele já tem a vida eterna. Não há percas em mim, não há perdas em mim. Se você está em mim, você já tem a vida eterna. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Porque quando nós bloqueamos o nosso coração, tornando-o insensível, tampando os nossos ouvidos, Max Lucado escreveu algo bem interessante acerca dessa situação que por vezes toma a nossa vida. E ele diz assim: há ocasiões que o coração fica tão duro e o ouvido tão surdo que Deus nos deixa sofrer as consequências das nossas escolhas. Quando Jesus se aproxima de onde Lázaro está enterrado, ele diz: tire a pedra. Sabe qual foi a resposta? Não, Senhor. Já cheira mal. Marta e Maria foi de um extremo ao outro, com muita facilidade. Eu sei que o Senhor, eu sei que meu irmão irá ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Mas não, Senhor, não tira a pedra, porque ele já fede. Como quem diz?
já está incomodando, ou pior, você não tem poder para curar, o que dirá para ressuscitar? Por vezes, esse é o pensamento que invade a nossa mente. E você fica moendo. Existem pessoas que tiram a sua própria vida, mas os médicos dizem que quando uma pessoa se mata para tirar a sua própria vida, ela não está querendo tirar a sua própria vida, ela está querendo a solução dos seus problemas. Quer a solução dos seus problemas? Espere no Senhor. Espere nele. Cuidado com aquilo que você permite entrar na sua mente e desvirtuar aquilo que já foi plantado ou implantado pela palavra de Deus. Porque o inimigo tem essa facilidade. As coisas do maligno, por vezes, é muito mais propício para as nossas vidas, porque nós estamos muito mais inclinados para o mal do que para o bem. Porque quando nós ficamos com raiva, nós não ficamos com raiva e vamos praticar o bem, mas vamos praticar o mal. E por vezes o nosso mal é a nossa incredulidade. Desconfiar de que Deus pode fazer. Mas nós precisamos ter o cuidado, porque Ele pode fazer na morte e Ele pode fazer na vida. Pessoas podem ser curadas do câncer na morte. Por que na morte? Porque ela morreu, estando em Cristo, é vida eterna. Mas pessoas podem ser curadas em vida pelo câncer, como nós vemos quase todos os dias. O bloqueio que nós fazemos da nossa mente e que por vezes desce ao nosso coração, impedindo que o Senhor venha estar no trono da nossa fé, temos que ter muito cuidado. Porque assim em nossa vida, nós cremos que Deus pode restaurar a saúde de alguém. Nós cremos que Deus pode libertar um viciado. Nós cremos que Deus pode trazer a vida àquele que está morto. Nós cremos que Deus pode tirar a dor por completo de alguém. Mas quando é para a gente crer, quando é para você crer que Deus pode fazer na sua vida, é uma luta. A desconfiança é total. Ela toma conta do nosso ser de tal forma que nós vamos dizer para Ele: já cheira mal, Senhor. Já cheira mal. Não há como fazer mais nada. Meu irmão já cheira mal. As batalhas, irmãos, que por vezes nós vencemos dentro da guerra da existência, em prol da vida, de nada irá nos valer a pena se o Deus que vence a morte não for verdadeiramente o general das estratégias das batalhas por nossas vidas. Porque a Bíblia afirma que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, diz o Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Como você chegou com a sua fé aqui hoje? Como estava o seu coração? Será que você estava ainda com a sua mente perturbada, destruída pelos acontecimentos? Ministério do Louvor, por favor.
Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, uma simples atitude, desconfiar de Deus, é terrível. Sabe aquele sorriso sem graça? Quando você achou que não iria acontecer na sua vida e de repente Deus faz e acontece, e você fica todo sem graça de dizer: Deus, eu te louvo, porque você foi por algum momento, por algum instante, você que ousou a ter desconfiança de Deus. O Deus que vence a morte venceu aquilo que eu e você não podemos. A morte, ela é terrível, sim. Mas a morte, irmãos, ela é um instrumento que Deus usa para que nós possamos estar com Ele na vida eterna. Porque foi assim que Paulo disse: eu prefiro partir, eu prefiro morrer para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Independente das suas conquistas, sonhos e projetos, estar com Cristo é incomparável. Ser de Cristo e de mais nenhum outro é a melhor decisão da sua vida. Não negar o seu santo nome é um alívio para a sua alma. Declarar que Ele é santo, santo e Deus da sua vida é o mínimo que eu e você podemos fazer. Que Deus abençoe a amada igreja. Vamos orar, irmãos.